bom, pessoal? Meu nome é David, esse é Vivendo de SaaS e hoje eu quero falar um pouco sobre empreendedorismo, mais do que SaaS. Eu quero falar mais sobre empreendedorismo hoje, para tirar um pouco a ansiedade das pessoas, né, desses empreendedores, das pessoas que me assistem aqui, que conversam comigo diariamente, porque eu vejo que tem muita gente ansiosa em relação à sua empresa. Eles querem que a empresa cresça muito rápido, querem ficar rico rapidamente, e eu quero conversar exatamente sobre isso. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu aqui na empresa, né, falando sobre um filme que eu assisti já faz um tempo, assisti com a minha família e recomendei para ele, e ele assistiu durante esse fim de semana. O nome do filme é Minari. Vou contar um pouco por cima o que se passa nesse filme. São imigrantes coreanos indo para os Estados Unidos, e o pai da família, né, uma família de pai, mãe e filhos, esse pai de família, o sonho dele é montar uma fazenda, né, nos Estados Unidos e começar a vender vegetais que normalmente os coreanos gostam, porque, segundo ele, não é da mesma maneira, né, do jeito que é cultivado nos Estados Unidos, não é da mesma maneira que os coreanos fazem, e ele quer vender para outros imigrantes isso que ele cultiva. E não dá tão certo quanto ele imagina, né? Na verdade, dá um monte de problemas ali. Essa fazendinha dele ali, o filho mais novo tem problemas. A esposa se preocupa muito com esse filho deles, porque o menino tem um problema no coração, eles estão para fora, longe do hospital, então é todo esse enredo ali desse filme. Daí, eu tendo essa conversa com esse meu amigo sobre esse filme, explicando um pouco do filme, porque é um filme mais simples. De repente, a maioria de vocês nem vão gostar, não é aquele filme com explosões, com um monte de coisa acontecendo. É um filme mais calmo e que nem tudo dá certo no final. Então, nem estou recomendando para vocês assistirem, né? A não ser que vocês gostem desse estilo de filme. Mas refletindo sobre esse filme, comecei a refletir um pouco também sobre a minha vida como empreendedor e como eu vejo, às vezes, as conversas que eu tenho com outros empreendedores aqui que tem essa ansiedade de construir tudo rapidamente, para que tudo dê certo muito rapidamente. E às vezes a vida não é assim. E refletindo sobre minha vida como empreendedor, eu também tinha um monte de planos, né, que eu ia ficar milionário, mas muito rico antes dos 30. Né, eu tinha esse pensamento. E as coisas não deram certo exatamente como eu imaginei. No final deram certo, tá? Deu tudo certo, eu estou muito bem, obrigado, pelo menos financeiramente estou muito bem, obrigado. E refletindo até na minha família, em tudo, eu estou bem. Mas não da maneira que eu imaginava lá no início, né? Então a gente tem esse pensamento de que tudo tem que dar certo de saída, e até estava pensando sobre qual título eu colocaria nesse vídeo aqui, não decidi ainda o título, de repente na thumb está diferente, mas o título inicial seria Sobreviver já é vencer. Né? Isso tem muito a ver com uma coisa que o Ícaro de Carvalho, assistindo alguns vídeos dele, já falou, né, que ele tem aquela frase dele de que é me dê 10 anos. Né? Então é importante isso da gente pensar em um tempo maior do que 2 anos, né? Ou sei lá, meses, que a gente quer construir algo, ficar rico muito rápido. Mas tu já pensou como é que vai ser a tua vida daqui a 10 anos? Como que tu vai construir algo que de repente vai demorar 10 anos para ser construído? Eu já tive problemas durante minha vida de empreendedor que eu já pensei até em desistir. Eu já contei várias vezes de uma história de que teve uma vez lá no início que já tinha passado uma semana inteira e a gente não tinha conseguido vender nenhuma conta do e-gestor naquela época, e eu falei para um dos meus sócios que estava desenvolvendo o software, eu disse assim para ele, cara, nem adianta tu continuar desenvolvendo, porque eu não estou conseguindo vender. Ainda bem que ele não me deu bola e continuou desenvolvendo, eu continuei tentando, mas teve aqueles períodos ali da minha vida de que, sabe, de ficar meio deprimido, ficar ansioso, porque as coisas não estão funcionando. Mas, no final das contas, o importante é sobreviver, né? Dar tempo ao tempo. Eu não estou dizendo que tu não tem que ser ambicioso. Tem que ser ambicioso, sim. Tu tem que querer que as coisas aconteçam. Mas, muitas vezes, os planos que tu está montando aí não vai funcionar em 1 ou 2 anos. De repente, tu vai precisar de 10 a 15 anos para realmente tudo dar certo. E se tu for ver outras empresas
grandes empresas, Facebook, ou no caso a Meta agora, a Google, nada deu certo rapidamente. Não existe essa história de sucesso do dia para a noite. Todos demorou muito tempo. Eu estava vendo o tempo que tem a Tesla. A Tesla já tem, se eu não me engano, 20 anos. E a gente ouviu falar da Tesla há pouco tempo atrás, sei lá, há 10 anos, né? Então a gente não imagina quanto tempo demorou para as coisas darem certo. A SpaceX também já tem muito tempo, se eu não me engano, tem 15, 20 anos também. Então, as coisas demoram para dar certo e a gente não tem que ficar se preocupando com isso, e as coisas têm que dar certo muito rapidamente. Outra vez que eu pensei em desistir, quando bateu um teto de vendas, eu só conseguia vender um número X de contas por mês e não tinha nada do que eu fazia, resolvia. Também quando a propaganda paga parou de dar certo, aconteceu comigo, da propaganda paga parada de dar certo, eu não sabia mais o que fazer, né? Então, eu investia muito dinheiro, o retorno não era da maneira que eu queria, o custo de aquisição de clientes também estava nas alturas, eu não sabia o que fazer, mas continuei. Então, sobreviver é vencer, né? Então tem essa ideia que eu gostaria que vocês pensassem. A vitória é ficar de pé o tempo suficiente para ver a sorte chegar. E a sorte vem aos poucos, né? E tem aquele clichê de que a sorte é... Tu está preparado para encontrar a sorte, mas isso é muito verdade, né? Então, várias coisas que aconteceram aqui na minha vida foi porque eu estava tentando, porque eu estava... insistindo muito em alguma coisa e as coisas começam a acontecer, as pessoas em volta começam a notar tua empresa, notar teu trabalho, outras pessoas da tua volta começam a querer vir trabalhar contigo, né, tem um sócio meu aqui que começou como estagiário, ele disse assim, ele tentou uma empresa dele, quebrou a empresa dele, deu um monte de problemas na empresa dele, ele estava endividado, veio trabalhar aqui comigo, começou como estagiário aqui na empresa, né, porque ele era muito novo, e ele disse assim, cara, ele me conta isso, né? Cara, eu vi que aqui era uma terra fértil, e começou a trabalhar aqui, mostrar serviço, depois com o tempo acabou virando sócio aqui dentro da empresa, porque ele viu uma terra fértil aqui, né, para ele, para o sonho dele. Então, insistir, né? A gente tem que insistir, tem que sobreviver, de repente sobreviver por 10 anos ali, para fazer as coisas acontecerem. Tem um outro filme que tem muito a ver com isso, que eu gosto muito, eu sempre gostei muito dessa ideia do empreendedor, do homem empreendedor, do homem que está tentando fazer as coisas acontecer, mesmo que as coisas às vezes não aconteçam, né? Mesmo que não dê certo. Eu gosto muito das histórias da pessoa que insiste, que é teimoso, que vai fazer as coisas acontecer, né? Muito melhor do que aquele cara que fica parado esperando que algo surja do nada e que vá resolver o problema dele, né? Eu gosto dessa ideia da pessoa que está tentando muito. E tem um filme chamado Banheiro do Papa. É um filme meio uruguaio, meio brasileiro, que é sobre um cara. O cara me lembra muito o Seu Madruga, né? O ator ali me lembra muito o Seu Madruga, que durante a década de 80, se não me engano, o Papa João Paulo II veio para o Brasil, veio para o Uruguai, e daí eles contam a história fictícia de que eles ouviram falar que nessa cidade, fronteira com o Brasil, o Papa João Paulo II vai passar pela cidade deles, e é uma cidade pequena, minúscula, e o cara tem uma ideia, ele tem a ideia de montar um banheiro, porque vai ter uma procissão ali, vai vir milhares de pessoas, cada vez eles imaginam que vai vir cada vez mais pessoas, começam a falar, vai ser 30 mil pessoas, vai ser 50 mil pessoas, vai ser 200 mil pessoas, ele fica imaginando, eu vou construir um banheiro aqui nessa rua, porque esse monte de gente que vai vir aqui vai precisar de um banheiro. Daí o cara tem todo um trabalho, porque é uma pessoa muito pobre, assim, né? Ele tem todo um trabalho de conseguir material para construir aquele banheiro, para ganhar dinheiro nessa procissão. No final do filme, eu não imagino que vocês vão olhar, então não é spoiler, né? Porque é um filme difícil até de encontrar, eu imagino. O Papa João Paulo II, eu acho que passa na cidade, faz muito tempo que eu vi esse filme, passa na cidade, mas na rua de trás, vem muito menos pessoas do que ele imaginava, ninguém usa o banheiro, e ele acaba tendo um prejuízo.
né? Mas, de qualquer maneira, o filme termina com ele tentando, imaginando um outro empreendimento para ele fazer. E as pessoas que eu vi dar certo como empreendedores são assim. Eles, não deu certo isso daqui, eu vou tentar outra coisa, eu não vou desistir. Né? Eu sempre tenho aquela criatividade, sempre tenho aquela ideia do que eu vou fazer depois, mesmo que não dê certo. Aquela insistência, aquela teimosia. E os que dão certo têm essa teimosia no dia a dia de não, eu vou fazer acontecer, não importa o que aconteça, eu vou fazer acontecer, tem aquela vontade. E às vezes eu vejo as pessoas em volta, as pessoas na minha volta, às vezes parentes, amigos, que estão naquela apatia diariamente, e isso me incomoda muito, né? Essa apatia o meu pai tem uma frase de que ele diz assim, deixar o mês correr por 30 dias. Eu só vi o meu pai falando esse ditado até hoje, mas de que não importa o que aconteça, vou deixar a vida como está e não tem aquela ansiedade, aquela vontade, não está fazendo algo acontecer e ver essas pessoas inteligentes, paradas, sem executar algo, sem tentar alguma coisa, né, para fazer a vida deles mudar, me incomoda muito. E eu acho que até um dos motivos de eu ter criado o Vivendo de SaaS aqui foi justamente para conversar com empreendedores, porque o empreendedor tem essa vontade, está sempre, de alguma maneira, tentando. Muitas vezes, às vezes até tentando de maneira errada. Né? Por exemplo, no SaaS aqui, as pessoas começam um produto, não dão vazão para aquele produto, não vão construir o marketing daquele produto, processo de venda, eles já vão para o próximo software. Então, isso também é um problema, mas pelo menos eles estão tendo a vontade, né, de fazer as coisas acontecer. Então eu admiro muito esse tipo de pessoa que não desiste, de que ele vai continuar tentando, porque às vezes a vitória não é necessariamente ganhar, é não desistir, né? Quem ganha, quem sobrevive no final. Né? Era esse o vídeo de hoje, porque eu acho que o mercado premia quem sobrevive, e era basicamente esse o meu vídeo de hoje, para falar que de repente, a tua vitória não está em um mês, um ano, às vezes pode estar em 10 anos de trabalho. Né? E tu vai ver com o tempo que pode ser que tu não fique milionário, mas que tu vai ter dinheiro suficiente para dar conforto para tua família, né? Poder mandar teus filhos para uma boa escola, ter uma boa casa, ter um mínimo de conforto, ajudar as pessoas da tua volta. Isso já é, para mim, vencer. Né? Não que tu não possa ter ambição, tenha ambição, queira ficar milionário, isso ajuda muito, mas não necessariamente ficar milionário, bilionário é a vitória absoluta, tá? Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, me conta a fase da tua vida que tu tá empreendendo, começou teu software, já está empreendendo há algum tempo, tá meio desanimado da tua vida como empreendedor? Conta aqui embaixo, vamos conversar. Muito obrigado e até os próximos vídeos.